É muito comum defensores da Terra Globo apresentarem um experimento de Eratosthenes para justificar que moramos numa bola, como se fosse algo irrefutável. Neste vídeo vou lhe mostrar a fragilidade desse experimento. Mas nada é encoberto, que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Refutando Eratosthenes. Segundo a história, Eratosthenes nasceu em Cirene no ano 276 a.C. Foi um grego culto, astrônomo, historiador, matemático, geógrafo, filósofo etc. que ascendeu ao cargo de bibliotecário-chefe na Biblioteca de Alexandria. Um dia, ao ler um pergaminho da biblioteca, ele encontrou um relato que dizia que durante o solstício de verão, 21 de junho, ao meio-dia, as paredes de um poço da cidade de Siena, atual Assuão, não projetavam sombra no fundo do poço. Mas no mesmo dia e hora, esse fenômeno não ocorria em Alexandria, ao norte. Esse fato levou a supor que os raios do Sol incidem paralelamente à Terra, e formulou a hipótese de que a superfície do mundo deveria ter uma curvatura, o que explicaria por que uma estaca em Siena não projetava sombra, e uma estaca em Alexandria, cerca de 800 quilômetros, projetava uma sombra diferente. Por esse fato Eratosthenes argumentou que a Terra tinha uma forma esférica. Então ele percebeu que se medisse o ângulo da sombra de uma estaca em Alexandria ao meio-dia no dia do solstício, e soubesse a distância entre as cidades, poderia determinar o tamanho do mundo. Como ele não sabia a distância entre Alexandria e Siena, contratou bematistas, não sei se um ou mais homens, para medir o espaço entre as cidades em passos, que era comum na época. Os bematistas eram pessoas treinadas para caminhar com passadas muito regulares. Dessa forma mediu-se a distância entre as cidades que resultou em 5.040 estádios. O valor de um estádio é muito variado, portanto, considerarei igual 157,7 metros. Logo 5.040 multiplicado por 157,7 igual 794.808 metros, ou 794,8 quilômetros. Então, Eratosthenes, por volta de 240 a.C., no solstício de verão em Alexandria, fixou uma vareta perpendicular ao solo, mediu o comprimento da sombra em proporção ao comprimento da vareta e, com isso, encontrou o ângulo de 7,2 graus ou 1/50 da circunferência. Conforme o resultado encontrado, o perímetro total da circunferência terrestre foi 5.040 multiplicado por 50, que é igual a 252.000 estádios, correspondendo a 39.740,4 quilômetros, muito próximo ao valor de hoje, 40.075 quilômetros, um feito extraordinário. Agora que mostrei como Eratosthenes determinou o diâmetro da Terra, vou fazer algumas observações sobre esse experimento do chefe da Biblioteca de Alexandria. Primeiro quero esclarecer que nada tenho contra a pessoa de Eratosthenes, minhas observações serão sobre esse experimento famoso atribuído a ele. Tenho dificuldade de compreender como a maioria das pessoas aceitam esse relato como verdade sem o menor questionamento, simplesmente acreditam e pronto, não aceitam qualquer argumento contrário. Bem, quero destacar que a medição desse experimento tinha que ser em linha reta, portanto não era uma simples medida de uma estrada. Para medir uma estrada basta seguir o caminho com suas voltas, aclives e declives e pronto. Mas esse caso não é uma estrada, é muito diferente, não há um caminho pronto. Para verificar por onde passaria a reta entre Siena e Alexandria utilizei o Google Terra e o resultado é esse que você vê. A minha medição deu 804.801,83 metros, 804,80 quilômetros, uma diferença mínima que não interfere em nada. Verifique que a linha corta o rio Nilo nesses pontos. Como a medida entre as cidades tem que ser em linha reta e foi feita em passos, caminhando, gostaria de saber como contornaram esses obstáculos. Principalmente essa grande área. Além disso, ainda existem as questões de relevo e vegetação que certamente não permitem uma velocidade constante em uma trajetória reta. Sem querer lançar dúvidas sobre a capacidade dos bematistas, nada encontrei que falasse qual foi o caminho percorrido pelas pessoas que mediram a distância entre as cidades, nem quanto tempo levaram para cumprir a tarefa, nem qual foi a logística adotada para esse feito, etc. Para que esse experimento tenha condições de ser considerado, no mínimo, esses dados têm que ser fornecidos, caso contrário,
o feito é duvidoso, não tem credibilidade. Mas, consideremos que todas essas questões sejam esclarecidas e superadas. Diante disso, o experimento prova que a Terra é esférica? Afirmo que não. O experimento faz suposição de duas coisas que são determinantes para o êxito do resultado. Quais são essas coisas? Você deve estar se perguntando. Vou lhe mostrar. Acompanhe. Preste atenção nas imagens do Sol. Você está vendo um Sol gigantesco? Está vendo uma bola cuspindo fogo? O que você vê é um disco plano e pequeno suavemente passando entre as nuvens, similar à Lua. Esse é o Sol que você encontra na natureza. Ele foi criado por Deus no quarto dia da criação, não há outro. Você só encontra um Sol gigante e flamejante na ficção científica, não na natureza. Ninguém jamais fotografou ou filmou o Sol da forma como a astronomia o apresenta. As figuras e filmes de um Sol amedrontador são apenas imagens feitas pelo homem. Agora que mostrei o Sol que existe na natureza, observe como seus raios incidem sobre a Terra. Como você está vendo os raios do Sol? Paralelos ou como os raios de uma roda? Bem, a experiência de Eratóstenes é falha, falsificada, porque ele assumiu um Sol gigante e considerou que os raios do Sol incidem paralelamente à Terra, duas coisas que não são observadas na natureza. O Sol que passa sobre nossas cabeças é pequeno e seus raios atingem a Terra como os raios de uma roda, e não como os usados no experimento. Consequentemente, esse experimento mostra mais uma vez que a verdade triunfa por si só, mas as mentiras precisam de cúmplices. Nenhuma mentira vem da verdade. Muito obrigado por assistir este vídeo.
Deus seja louvado!